Observa isso um pouco no caso da dengue, né? Por exemplo, os agentes de saúde municipal, eles já são capazes, de determinada época do ano, né, de fazer o seu processo de desinfecção especificamente para o combate ao mosquito. Mas eu acho que você trouxe uma questão muito interessante, que eu vou pegar um gancho para linkar a sua parte com a parte da Cintiene, que é a questão do estado de exceção, né? E isso tem muito a ver com as disciplinas que eu dou em DG. Eu dou 4 disciplinas em DG, mas 2 delas têm muito a ver com isso, que uma é gerenciamento de risco, e a gente percebe que no Brasil não há gerenciamento de risco para questões ligadas à segurança coletiva, e sem análise ideológica da palavra segurança, mas questões que envolvam segurança, né? Por exemplo, até gerenciamento de risco de uma final de campeonato no Maracanã, né? A gente não tem essa cultura como os japoneses, por exemplo. Então, pegando essa perspectiva do gerenciamento de risco e se somando a outra disciplina que eu dou, que é logística e mobilização, eu acho que o seu último comentário, ele é muito positivo, né, para poder apresentar essa discussão, que é a questão da exceção. Né? Historicamente, a gente tem uma legislação para um termo chamado mobilização nacional, né? Que ao pé e ao cabo seria um instrumento a ser acionado quando a logística nacional não dá conta de conter uma ameaça que pela legislação brasileira deve ser uma agressão estrangeira, né? Então, ao pé e ao cabo, esse termo agressão estrangeira não se enquadraria combate ao crime organizado, agentes biológicos, como, por exemplo, a pandemia, ou desastres, né? Uma chuva excessiva. Esses 3 elementos não seriam agressão externas, mas, ao mesmo tempo, a gente observa o acesso dessa estrutura criada para a mobilização nacional no âmbito das Forças Armadas para esses 3 outros elementos que não são agressão estrangeira, né? Por meio de uma coisa que é muito característico das políticas públicas brasileiras, que é o acesso a um sistema nacional de alguma coisa, né? A gente tem um sistema de inteligência, a gente tem um sistema de segurança pública e a gente tem um sistema nacional de mobilização. Então, esse sistema nacional de mobilização, a estrutura dele avançou muito no início do século XXI, né? Com legislações de 2007, 2008, ao pé e ao cabo, esse Sistema Nacional de Mobilização é para uma agressão estrangeira. Ele é composto por subsistemas, e eu acho que os seus comentários foram perfeitos nisso, porque a gente observa na perspectiva da logística, da defesa nacional, até mesmo da defesa do NQBR, me desculpe se eu misturo a sigla, mas é que para mim, como os meus estudos são muito marítimos, NBQR está muito mais vivo do que BRE. São elementos que são acionados nessa perspectiva. Então, assim, o que a gente observa no caso da pandemia é que a logística nacional ainda dá conta de combater a epidemia, né, a pandemia. Então, uma mobilização nacional ainda não seria requerida. E o que significa essa mobilização nacional? Significa, por exemplo, uma mobilização industrial. Todas as indústrias param de produzir produtos para o desenvolvimento nacional e passam a viver em função da contenção da pandemia. Então, a gente não observou a mobilização industrial para isso, apesar de algumas indústrias estarem contribuindo para o combate à pandemia. Mais do que isso, a gente não observa uma economia de guerra, você vai falar sobre o Pandemic War, né? Então, a gente não observa. E uma outra coisa que complementa o que a Mariana disse, a mobilização nacional, mesmo que não seja essa prerrogativa legal, mesmo que não tenhamos uma agressão estrangeira, ela é composta de subsistemas setoriais. Esses subsistemas envolvem, por exemplo, defesa civil, como a própria Mariana colocou. Esses subsistemas não evoluíram na nossa estrutura governamental. Então, o que a Mariana coloca é exatamente a principal questão, eu acho, na minha visão de analista, que sobressai a questão ideológica se é ou não é GLO, né? A pergunta é, por que esses subsistemas do nível federal, intersetorial
ou no nível intergovernamental, federal, estadual e municipal, não evoluiu. Né? Aí tem um grande gap. E aí a gente consegue entender por que a dimensão técnica das Forças Armadas sobressai nesse ponto. Mas sim, a gente pode ir às suas considerações. Eu vou falar especificamente um pouco do que você estava falando do Sinamob, né, que é o Sistema de Mobilização Nacional. Na verdade, realmente, ele ainda não foi utilizado nesse modelo de pandemia. Mas, falando em indústria, eu acho que existem algumas questões que devem ser faladas, né? Essa voluntariedade de algumas atividades privadas se voltarem para a produção de EPIs ou outros elementos técnicos necessários para abastecimentos em hospitais e para a população em geral. Mas eu achei bastante interessante falar sobre esse assunto. Por quê? Porque as indústrias de defesa, da base de indústrias de defesa, elas foram convocadas pelo Ministério da Defesa e convidadas voluntariamente para que elas pudessem, numa lista de EPIs, que tem mais de 400 itens, pudessem transformar a sua produção, na dualidade dessa produção, e pudessem, então, produzir EPIs para atender a população. No site da Operação Covid, inclusive, para quem tiver bastante interesse, podem olhar como funciona o sistema de formulários para inserção das indústrias, para quem tiver as empresas que têm interesse de fazer esses EPIs, e quais são essas empresas que estão trabalhando nessas atividades para atender demandas populacionais. Isso é bastante interessante. A gente pode não falar de uma economia de guerra, a gente não está falando exatamente de uma mobilização nacional na sua estrutura toda, né, num tamanho como o Brasil mas a gente está falando, sim, de uma probabilidade de transformação nessa dualidade das empresas de se transformarem e poderem produzir em questões de necessidade extrema, como é o caso da pandemia, alguns EPIs. Isso é bastante interessante porque a gente está falando o tempo todo aqui do top-down, do bottom-up, das necessidades que se tem das Forças Armadas de capacitar agentes, outras agências ou outras instituições que poderiam fazer uma mobilização mais bottom-up, né? Ou seja, mais imediata e mais local. Ao mesmo tempo, a nossa estrutura, e se a gente for observar a própria Operação Covid, ela começa com uma estrutura de operação conjunta. Então, ainda há uma necessidade doutrinária de se mudar uma visão que vem de operações com forças singulares para uma operação interagencial. E esse diálogo de operação interagencial, de capacitação dos agentes nas suas escalas menores, municipalizadas ou localizadas, é um desafio muito grande para o Brasil. Ainda é um desafio. Por isso, hoje, falar de segurança integrada, os modelos, né, como que isso tem sido adotado, como é que essas relações têm sido aplicadas em relação aos desastres, como é que há uma coordenação. Normalmente, quando a gente observa as questões de Brumadinho ou outras emergências, outras crises emergenciais, desastres naturais, a gente vê que o Exército Brasileiro, por exemplo, porque tem uma grande capacitação, mão de obra, recursos, um planejamento historicamente de longa data, ele coordena, ele acaba coordenando, ele acaba sendo elo coordenador, mesmo quando a gente não está falando de uma atuação verticalizada dessa relação de cooperação das Forças Armadas e das agências locais, né, ou interagenciais. Mesmo quando a gente fala de segurança pública, por exemplo. A atuação de segurança pública na fronteira deve, de fato, ser da Polícia Federal. Mas quantos agentes da Polícia Federal a gente tem? A gente tem muito pouco. Então, historicamente, e aí a Mariana também tocou num assunto muito positivo em relação a isso, a gente vem utilizando as Forças Armadas, tá? A gente abastece as Forças Armadas de mão de obra, de capacitação, de recursos. Os recursos, por exemplo, do Exército Brasileiro, e isso também está disponível em site, quem quiser dar uma olhada em recursos, é infinitamente maior do que tem sido aplicado a Marinha e a Aeronáutica. Está lá, é transparente, podemos observar, mas historicamente as Forças Armadas têm sido utilizadas pela sua grande propensão como instituição, né? As outras instituições se esvaziaram em potencial de recursos, por exemplo. Então, elas não têm conseguido dar conta sozinhas, né, de questões como crise emergencial. Agora eu vou pontuar uma questão que eu estou abordando sobre o sozinha, né? Quando a gente fala das operações com forças singulares, a operação conjunta, ainda hoje, em termos de relações interagenciais, nem as Forças Armadas, né, ou o Exército Brasileiro,
não mais respondem sozinhos. Há necessidade desse diálogo nas respostas, nas prontas respostas a essas crises emergenciais. E por isso a gente tem que repensar um pouco essas doutrinas de operações interagências. E quando a gente conversa com as agências, sejam elas, né, as agências de inteligência, as agências de segurança pública, outras agências, a gente observa que essas agências sequer conhecem essa doutrina, sequer conhecem ou têm na sua capacitação uma cultura comum de fazer a sua resposta ou de fazer a pronta resposta a determinado elemento que seja setorial, segurança pública, saúde, ou qualquer outro, educação, política com questões eleitorais, etc. Então, há também uma necessidade de uma capacitação mais linearizada das instituições, porque elas realmente desconhecem. Cada instituição guarda para si a sua cultura, o seu modelo, a sua experiência e a sua forma de propagar o seu processo decisório. Né? Então, quando ela não consegue florescer diante disso, vem uma instituição mais forte, como o Exército Brasileiro, por exemplo, que tem no seu ápice a coordenação da maior parte dessas relações interagências. Né? Mas eu acho que é um movimento que de médio prazo para longo prazo, não é de curto prazo, de mudança dessas agências, de se chamar, que eu acho que é interministerial, né? Vem, inclusive, da necessidade da Casa Civil, de repente, propor alguma coisa numa estrutura mais guarda-chuva para se responder a essas questões, né? Que não seja o Ministério da Defesa, mas que possa, então, dialogar com as outras agências e que possa realmente ser uma estrutura de processo decisório conjunto e de atuação e de operação com as agências num todo. Mas isso ainda é um desafio, porque há exatamente uma estrutura de cultura institucional e uma disputa muito forte, principalmente uma disputa de recursos, tá? E a gente pode dizer sobre isso, né? Então, muitas vezes acontecem situações em que numa operação interagências e entre outras, as agências querem tomar para si o ganho não é só da responsabilidade, mas de ter resolvido a situação, tá? Então, mesmo em operações interagências em que o objetivo é comum, com um foco comum, há disputas para quem vai gerar uma solução possível. E isso não é diferente em se tratando, por exemplo, da questão da pandemia. Voltando, então, um pouco para se falar desse bottom-up, realmente tem toda a razão quando diz que um agente preparado em situação mais local poderia, em primeira instância, dar uma pronta resposta mais imediata, né, para questões de contaminação ou qualquer outra possível, do que esperar que seja acionada uma força de nível nacional, de estrutura nacional, que possa, então, seguir para o lugar onde aconteceu o primeiro evento. Nesse ponto, eu acho que a gente tem muito a discutir sobre as doutrinas, sobre operações de interagência, sobre as experiências, as expertises e a necessidade de criação de protocolos comuns que possam servir para as agências e as Forças Armadas poderem dialogar e intercambiar suas experiências, porque a ausência desses protocolos fazem com que as atuações aconteçam por formas personalísticas, né, das experiências daqueles que estão à frente. Uma das maiores dificuldades, por exemplo, que tem é em questão de informação. As trocas de informação são uma das questões mais difíceis que existem nas relações interagenciais. E essa é uma grande dificuldade que a gente tem em resolver essa situação. Em termos de recursos, né, em termos de se pensar como as Forças Armadas hoje, como tem sido a atuação das Forças Armadas e se tem esse recurso para poder fazer as atividades do combate à pandemia, eu acho bastante interessante porque tocou num assunto no momento em que eu fiz um levantamento de informações e isso é muito relevante, né? A gente tem aí os nossos... as nossas estruturas estratégicas, tanto a parte nuclear da Marinha, né, tudo que se diz em relação
a combinação estratégica que tem de investimento em algumas áreas, mas existe algo que a gente precisa tocar no assunto que o Brasil tem investido em estudar, em dialogar, que é repensar, transformar essas Forças Armadas, né? E eu acho que é transformar essas Forças Armadas com conexão às agências e às instituições, em sua complexidade, num modelo de planejamento baseado nas capacidades, mas também em observar quais são as ameaças e modelos prospectivos que possam observar que ameaças são essas e que pronta resposta a gente quer dar, em quanto tempo a gente quer dar. Então, hoje a gente tem aí um Brasil com as Forças Armadas atuando em questões de segurança pública, em questões de pandemia, em questões de vacinação, de eleição, e a gente tem um modelo de capacitação das Forças Armadas, desde a sua formação e da formação base, né, dos praças até a formação dos oficiais, voltados para ameaças convencionais, que não são mais as ameaças, talvez, que a gente esteja vinculado. Então, essa transformação do Exército e transformação das Forças Armadas e um pouco da transformação das agências, a necessidade dessa correlação, em pensar hoje um planejamento baseado por capacidades, os recursos que precisam ser atuados e colocados para essa transformação devem ser repensados sem dúvida alguma. Eu acho que depois da pandemia, muita coisa em relação às Forças Armadas, ao papel das instituições, da defesa civil, das instituições bottom-up, dessa correlação, vai ser repensado, sem dúvida, pelos ministérios. E assim eu creio. Eu concordo com essa perspectiva, mas talvez vocês achem que eu vou fazer uma personificação do advogado do diabo, né? E assim, como eu não estou numa instituição militar, eu posso observar algumas questões visando muito mais sobrepor a questão ideológica, né, que envolve GLO, que envolve o tão chamado excludente de licitude, que parece que a atuação das Forças Armadas se resumiria ou não à existência disso, né? E assim, a gente está tentando com esse programa mostrar a complexidade disso. E aí, eu queria começar dizendo um gap que eu observo do mundo acadêmico para as Forças Armadas. Operação interagência ou interação multiagência para as Forças Armadas ainda se vê a dimensão civil como um apêndice. Sim. Enquanto as Forças Armadas... Eu gostaria de dizer isso e interromper, porque essa é uma das questões que eu mais coloco, porque eu tenho uma série de cursos e a Escola Superior de Guerra, ela é um stakeholder, né? É necessário para essa questão da defesa, porque é ela que convida os civis para participar. E todas as vezes que a gente fala do âmbito doutrinário, você observa que a própria doutrina interagências, que foi constituída pelas mãos de militares, ela começa a partir de uma operação conjunta. Então, realmente, ainda tem se visto como um apêndice, infelizmente. Isso só vai mudar... Mas a questão é que a observação, o gerenciamento de risco, as boas práticas... Todas, quando você pressupõe que é um apêndice, vêm das Forças Armadas para as outras instituições. E a gente tem que considerar uma coisa que é muito importante. Se você tem como base teórica conceitual a teoria da complexidade, você percebe que, às vezes, o ator mínimo ele pode ser muito mais determinante na sua questão do que o ator máximo. E aí eu vou dar um exemplo que se enquadra perfeitamente na pandemia, que eu uso nas minhas aulas de gerenciamento de risco desde 2016, quando eu comecei no DG. Se você pega um ambiente hospitalar, tá? O médico toma todas as precauções, o enfermeiro toma todas as precauções, o gestor do hospital toma todas as precauções, mas o sujeito que tira o lixo não toma. Ele é o considerado um apêndice do apêndice do apêndice. Mas o papel dele pode ser fundamental. E o caso do CS-137 muda isso. Mas antes de passar para a Mariana, eu só queria fazer mais duas ponderações. Outra questão que eu observo nas Forças Armadas. As Forças Armadas precisam dizer: eu não faço somente defesa. Eu tenho uma dimensão técnica que, historicamente, contribui com a sociedade brasileira, né? Então, ela precisa chamar para si essa responsabilidade. Porque a gente observa discursivamente que
Quando a Polícia Federal não dá conta, aí chamam as Forças Armadas, aí as Forças Armadas podem intervir. Eu parto do princípio que pela teoria de uma ação complexa, a Polícia Federal agisse no local junto com as Forças Armadas, a resposta por meio de políticas públicas, seja por meio de um centro de comando integrado, seria muito mais efetiva. E aí vai uma consideração sobre como você terminou falando. A gente, Brasil, e as nossas instituições não absorveram isso dos grandes eventos. Porque a principal questão dos grandes eventos, né, e toda a estrutura montada deveria ter sido perceber que cada ator tem o seu peso, cada ator tem a sua importância. Então, esse apêndice civil-militar, ele já não dá mais conta da nossa realidade. E, por fim, para fazer um gancho com que eu vou apresentar para a Mariana comentar, é o seguinte, voltando à questão da mobilização. Se a gente observar o termo mobilização industrial, como você começou falando, Cintiene, há muito menos diferenças entre China e Estados Unidos do que qualquer ideologia capitalista e comunista queira apresentar. Né? A capacidade do Estado norte-americano e a capacidade do Estado chinês de mobilizar as suas indústrias para produzir insumos para a pandemia é incomparável. Então, geopoliticamente, você percebe por que esses dois estados estão no teu tabuleiro geopolítico brigando pelas questões. Só que na visão midiática brasileira e na visão política partidária brasileira, a gente ideologiza isso, em vez de fazer uma análise técnica, né? A gente percebe isso discursivamente. E aí a minha questão para a Mariana eu queria que ela comentasse um pouco como é que está sendo essas questões de enquadramento da pandemia do NBQR pelo mundo. E se as Forças Armadas, de fato, são um ator relevante em outros países. Ou se isso é uma particularidade que vem da história brasileira. Então, aí eu volto para o que eu estava falando antes, né? Quando a gente fala desse D como desastre, a gente supõe que o nível de calamidade, né, o estado de calamidade pública, que é a terminologia que se usa no Brasil, demanda a mobilização de todas as capacidades, permanentes ou não, né, ou seja, aquelas que estão lá no artigo 144, mas também convidando o artigo 142, que vai falar de ação subsidiária e garantia da lei da ordem. Ou seja, se é desastre, vai vir todo mundo. E isso não é uma particularidade do Brasil de forma alguma. Exército chinês, países da Europa, em todos os continentes, as Forças Armadas, observando as limitações constitucionais de cada país, estão atuando em território nacional para responder à pandemia, né? Então, esse é o primeiro ponto que é importante considerar. O outro ponto, eu acho sempre muito interessante quando as pessoas falam de Estados Unidos e China e usam a ideia de comunismo e capitalismo, né? Porque se houve algum momento que a China foi comunista, isso foi há muito, muito, muito tempo atrás, nada mais século XX, né? Eu sou historiadora que diga, né? Eu também sou. Eu também sou. Então, os Estados Unidos e China têm similaridades, não por conta, não a despeito de qualquer narrativa ideológica que eles construam de si para si, né? Mas porque, em termos de estrutura material, esses dois países estão no Conselho de Segurança, são dois países que saem fortes e sobrevivem com força no pós-Segunda Guerra Mundial, que ajudam a definir os termos da partilha mundial durante a Guerra Fria, e que, principalmente, após a queda da União Soviética, que era esse, sim, o grande bastião de contraponto, a China ocupa esse espaço, né? A Rússia, como herdeira da União Soviética, ela se mantém como um dos pilares internacionais por conta da herança soviética, né? E não por conta daquilo que a Rússia é hoje. Então, a Rússia é um pouco aquela aristocracia que ainda permanece presente, né, mas que não tem mais o poderio que tinha na época dos reis absolutos, por assim dizer, né? Então, nesse sentido, é natural, né, que China e Estados Unidos tenham convergência nas suas políticas. E esse é um aspecto que é interessante para a gente trazer para o Brasil, porque a gente usa
os Estados Unidos como um espelho, usou historicamente, né, a Alemanha, a França e depois os Estados Unidos como um espelho para sua construção doutrinária, só que esse espelho é um espelho distorcido, porque a gente não é, nem nunca será, não porque não possa, mas por conta das escolhas políticas soberanas que o Brasil tomou ao longo da sua história, o Brasil não será aquilo que os Estados Unidos são. Para a gente ser o que eles são, a gente ia ter que abrir mão de prerrogativas que a gente escolheu, por exemplo, essa da não proliferação e do desarmamento, e caminhar num sentido belicoso que vai na contracorrente dos próprios pilares que estruturam a República do Brasil, né? O peso político disso, até hoje na história do Brasil, a gente não quis pagar, né? Porque é aquilo, é igual jogar pôquer, né? É aquele momento que você bota do all-in, né? Você bota todas as suas fichas. Se der certo, ótimo, você sai vitorioso e potência mundial. Se não der certo, significa aniquilação, né? Então, não há justificativa internacional, regional ou subregional para que o Brasil queira alçar a essa posição, né? Então, talvez a gente... Essa questão que você coloca, né? Se a gente transferir para a prerrogativa nuclear, a gente pode comparar o desenvolvimento nuclear brasileiro e indiano, né? Que são prerrogativas que se enquadram perfeitamente nisso, que foram escolhas políticas. Exatamente. Eu acho que, então, o Brasil, em termos doutrinários, ele pode aprender, né, e aprende, não é que não faça, mas a gente está muito mais em termos de comparação, dialogando, eu acho, com posturas que países europeus têm nesse momento, né, abandonando aí a narrativa histórica. Então, esse eu acho que é um outro aspecto. Esse é um aspecto. Um outro aspecto que eu acho interessante pontuar é quando a gente fala do o que as Forças Armadas querem para si, se elas vão sair de uma postura técnica para uma postura política, vice-versa, e o quanto que elas vão atuar e querer atuar no território nacional. Eu acho que esse é um ponto, até que no debate político brasileiro, essa confusão acontece muito, inclusive entre intelectuais com as melhores intenções, que as Forças Armadas são uma força de execução de ordens dadas, né? As Forças Armadas, é claro que, não, tem um ministro, tem GSI, tem defesa, a gente tem ministérios hoje com atores que vêm das Forças Armadas, tudo bem, o vice-presidente da República, mas eles não estão ali como o general fulano, mas como o vice-presidente da República, o ministro do GSI, o ministro da Defesa, né? Tem ali uma dupla mochila, mas naquele momento eles estão de terno e não de farda. E isso é muito importante da gente lembrar. As Forças Armadas, quando as pessoas dizem, quando o debate está mais acirrado e a gente ouve assim, mas o que esses militares estão fazendo aí? Eu sempre digo, pergunta para o presidente da República, para o ministro da Defesa, porque alguém colocou eles lá. Eu acho inimaginável o Estado-Maior Conjunto ou o comando do Exército, da Marinha e da Aeronáutica batendo lá na porta da esplanada e dizendo assim, tudo bem, a gente está um pouco entediado em casa, a gente está querendo, né, botar umas tropas na rua, fazer uma GLO. Não é assim que funciona, né? Existe uma cadeia de acionamento extremamente complexa, prevista no marco legal brasileiro, que diz como, quando, onde e por que as Forças Armadas são mobilizadas em território nacional. E isso não parte não são as Forças Armadas que dizem, olha, está na hora da gente entrar. A Presidência da República tem que dizer isso, né? E a mesma coisa acontece, para voltar para a governança de desastre em saúde, a mesma coisa acontece no momento de uma pandemia, né? Então, quando a gente pega a datação do processo que leva à entrada, à mobilização das Forças Armadas para responder à pandemia agora no Brasil, a gente vai ver que essa datação caminha junto com aquilo que prevê o marco legal brasileiro. Então, no dia 20 de março, a gente tem a declaração de estado de calamidade pública em território nacional. Essa declaração ela vai ser possível porque, antes disso, o Brasil declara, em fevereiro, emergência em saúde pública de interesse nacional, que, por sua vez, vai ser possível porque em fevereiro, a OMS declarou primeiro estado de emergência em saúde pública de interesse internacional. Então, o Brasil vai respondendo primeiro a uma
uma mobilização internacional, a OMS decreta, depois ela diz, olha, não é só uma emergência, não é simplesmente não, né? Não é mais uma emergência em saúde pública de interesse internacional, mas é agora uma pandemia. A pandemia significa que o vírus passava a circular em todos os continentes. A emergência em saúde pública de interesse internacional significava que a OMS, que é o corpo técnico internacional na área de saúde, estava dizendo, olha, o comportamento desse vírus que a gente conheceu agora é suficientemente agressivo para que não seja possível uma resposta a ele unitária e isolada de um país ou outro. A contenção do vírus SARS-CoV-2 só será feita a partir de uma coordenação entre estados. É isso que a emergência em saúde pública de interesse internacional está dizendo. E aí a pandemia, quando ela vem... Contaminação coletiva. Oi? E aí é chamado de contaminação coletiva. Né? Exatamente. Quando então passa... Exatamente. Então, quando depois a gente tem a declaração de pandemia, a gente está dizendo assim, olha, agora é para valer, tá? O vírus está circulando em todos os continentes, então é só uma questão de tempo para que ele tenha transmissão comunitária em todos os países, ou quase todos os países, em maior ou menor medida, né? Quando a gente fala da Política Nacional de Proteção e Defesa Civil e do Sistema Nacional de Proteção e de Defesa Civil, no âmbito dessa estrutura, né, de governança no Brasil, a gente tem uma previsão de que na área de saúde, ou seja, quando se trata de um evento biológico, seja uma epidemia, seja uma praga, quem é o órgão coordenador da resposta é o Ministério da Saúde. E isso vai acontecer no Brasil, mostrando que existe um funcionamento, a burocracia técnica, né, ou seja, a burocracia profissional no Brasil, ela tem garantido a continuidade dessa governança. Então, desde lá de dezembro, quando começam a surgir os primeiros relatos de pneumonia atípica em Wuhan, o Ministério da Saúde já estava recebendo esses relatos e fazendo, né, dentro da sua estrutura de acompanhamento, o monitoramento e os relatórios diários desse movimento na China. E aí, em 3 de janeiro, a gente vai ter, dentro do Ministério da Saúde, uma solicitação que está prevista, né, no Plano de Resposta à Emergência de Saúde Pública Brasileiro, a ideia de verificação de rumor, ou seja, verificar junto aos órgãos competentes internacionais o que era exatamente isso que estava acontecendo na China, já que em 31 de dezembro a China faz a notificação para a OMS de que então tem lá uma doença. Nos primeiros dias de janeiro há o mapeamento do RNA do vírus e a gente bate o martelo no mundo inteiro de que se trata de um novo vírus e de uma outra doença, né? Então o vírus é o SARS-CoV-2 e a doença é a COVID-19. Isso dispara toda a construção, né, toda a montagem da estrutura de resposta a um desastre em saúde no Brasil, com a liderança do Ministério da Saúde. Lá no dia, então a gente já está lá desde dezembro, né? Isso acontecendo dentro da estrutura do Ministério da Saúde, e aí a gente tem uma evolução disso em território nacional a partir de janeiro, que vai culminar no dia 20 de março, com a declaração, então, de que a gente tem uma calamidade pública em todo o território nacional. Por que a calamidade pública é importante que seja declarada, né? Esse é o decreto número 6, decreto legislativo número 6, de 2020. Por que esse decreto é importante? Porque no momento em que eu declaro estado de calamidade pública no Brasil, eu posso, a União pode gastar acima do teto orçamentário. Ou seja, todas as previsões legais, orçamentárias, teto de gastos, que poderiam gerar uma acusação de crime de responsabilidade, né, não valem quando eu tenho estado de calamidade pública decretado. Né? E aí, isso ocorre também em estados e municípios. Alguns estados, no site do... É importante a gente dizer, né, que essa decretação ela pode ser de âmbito micro ou macro. Ela pode ser numa
perspectiva de município, pode ser numa perspectiva de 3 municípios, numa perspectiva de estado e no país inteiro. A situação que a gente vive hoje foi no país inteiro. Né? É concomitante, né? Já declarou de calamidade pública em outras situações. A gente tem os 3 níveis decretando, né? Então, no Ministério do Desenvolvimento Regional tem a lista dos municípios que estão em estado de emergência e calamidade pública, os estados que estão em estado de emergência ou calamidade pública, e aí, finalmente, o Brasil em estado de calamidade pública. Aí, cada um desses níveis, situação de emergência ou calamidade pública, permitem, do ponto de vista orçamentário, determinadas manobras. Antecipação de benefícios, saque de seguros e anistia a dívidas que existam de um ente federativo para o outro. Né? Então, esse elemento é importante. E aí, justamente, né, no dia 20 de março, a gente tem, então, o acionamento do Comando Conjunto. E, no mesmo dia, a gente tem, no dia 31, se eu não me engano, de março, a gente vai ter, então, o então ministro Sérgio Moro fazendo a mobilização nacional, né? Mobilização nacional não, tem um outro nome, deixa eu pegar aqui direitinho, para não falar bobagem. Força Nacional, né? Autorizou o uso da Força Nacional para o combate à pandemia. Então, quer dizer, voltando àquele ponto inicial sobre por que as Forças Armadas não agem dessa maneira, né? As Forças Armadas estão lá de prontidão. É preciso que haja toda uma cadeia de acionamentos respeitada para que a gente tenha, então, as Forças Armadas saindo do quartel e indo para a rua, porque, senão, a gente tem uma violação das prerrogativas legais brasileiras. Isso não pode acontecer num Estado de Direito. Né? Então, é muito interessante quando a gente olha para a governança de desastre no Brasil, focando especificamente na resposta dada à Covid, que a entrada das Forças Armadas respeita um escalonamento do problema e respeita o esgotamento, né, que é inversamente proporcional ao escalonamento da crise, o esgotamento das forças permanentes previstas na Constituição brasileira para responder. Aí a gente volta àquela discussão inicial. A governança de desastres no Brasil, do ponto de vista da resposta, ela é muito experimentada, porque a gente tem rompimento de barragem, porque a gente tem ressaca, porque a gente tem enchente e transbordamento de rio e uma série de coisas. Mas, né? Ao mesmo tempo, a gente tem um número de recursos humanos formados muito pequeno. Né? Então, mas exemplo, aí... Para transferência dos recursos da Defesa Civil, né? Para os municípios, exige-se pelo menos minimamente uma coordenação de defesa civil. E a gente percebe que dos 5.500 e tantos municípios, muito poucos têm uma estrutura mínima de defesa civil. Então, né? Então aí assim, o que acontece? A gente, aqui eu estou falando, né, a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela tem 5 pilares, né? Então, eu tenho prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação. Né? Eu estou aqui falando da resposta, ou seja, falhou 1, 2, 3, veio 4, que é a resposta. Essa parte da preparação, da prevenção até a mitigação, né, o item 1 e o 2, eles no Brasil precisam urgentemente serem reformulados, porque é aqui que entra toda essa discussão que a gente está fazendo, de emprego das Forças Armadas ou não. Por que emprega? Porque a estrutura de prevenção não está funcionando direito. E aí não é só nível federal, né? É federal, estadual e municipal, porque a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil atribui responsabilidade a cada um desses entes federativos e identifica cada uma das instituições responsáveis e as áreas que são áreas com possibilidade de ocorrência de desastre, né? E aí vai desde desastre tecnológico, que seria uma explosão de Angra, até um rompimento de barragem passando por uma enchente, né? Então, tudo isso, desastre natural e desastre tecnológico. Tudo isso está lá claramente definido. Então, a gente teria de ter, no nível dos municípios, do Estado e também do governo federal,
uma política de prevenção mais acertada. E essa política de prevenção passa por alocação de recurso, passa para a compra de material, ela passa por alocação de recurso para formação permanente de pessoal, ela passa por liberação de concursos públicos para se ter um maior número de profissionais em cada uma dessas áreas. E aí, qual é o papel das Forças Armadas na fase de prevenção e de mitigação? É o papel de transbordamento de conhecimento, né? O know-how eles têm porque eles precisam ter. Então, eles têm que estar na fase de prevenção e na fase de mitigação ajudando a formar. E aí entra num aspecto que vocês mencionaram antes, né? Sobre a base industrial de defesa. Quando a gente pensa, não, então tem uma mobilização, e aí eu tenho empresas voluntariamente fazendo álcool gel e etc., isso é porque a gente está em desastre. Só que existe toda uma discussão anterior na fase de preparação e na fase de mitigação que está falha. Qual é essa discussão? Primeiro, sobre o papel da base industrial de defesa, o que significa, o que a gente vai entender como defesa no Brasil, se defesa é só externo ou se defesa e segurança nacional são tudo faces de uma mesma moeda, né? E dentro dessa base industrial de defesa, quais são as infraestruturas críticas, né? Até porque na discussão teórica conceitual, né, atual e recente, independente do emprego do termo novas ameaças ou não, ameaça é tudo aquilo que afeta ou ameaça a própria existência do Estado, né? Então, exatamente. O coronavírus, né, a pandemia, ela ameaça a existência do Estado. E mais do que isso, ela ameaça a capacidade do Estado de dar conta aos seus nacionais. Então, não é somente resgatar os nacionais que estão em Wuhan. Ajudar as pessoas que são moradoras de rua a ter uma bica para fazer a sua higienização mínima, né? Então, a gente não pode ter brasileiros eleitos e não eleitos. Né? Exato. Então, quando a gente fala, né, dessa mobilização, né, e do que é uma ameaça, voltando para essa resposta à Covid, a base industrial de defesa, na fase de prevenção e na fase de mitigação, ela é fundamental. Porque se eu tenho um pensamento estratégico que está articulado com essa discussão sobre desastre, seja ele um desastre natural, seja um desastre tecnológico, e aí lembrando, por que isso tudo está junto? Porque o desastre é o evento. O causador do desastre pode ser um erro humano, a mãe natureza que ficou aborrecida, mas pode ser intencional. E aí é ato terrorista. E aí já entra em toda essa questão de defesa, né? Defesa propriamente dita na acepção clássica do termo. Então, quando a gente fala de desastre, que é o evento de proporções, né? A proporção do evento, a antessala disso, da preparação e da mitigação, tem que envolver todo o pensamento estratégico nacional. Desastre não está desconectado de defesa, não está desconectado de desastre e não está desconectado de pensamento estratégico. Então, quando a gente pensa em BID, a gente tem que pensar, por exemplo, que em 2020, século XXI, não é mais aceitável que o Brasil importe máscara. Não é. Porque se a gente começou essa discussão falando sobre submarino nuclear, mega futurista, tecnologia super de ponta. Então, não dá para dizer que a gente não tem condição de fazer máscara. Não dá para dizer que a gente tem que importar equipamento de proteção individual. Isso não é razoável. O Brasil não pode não ter laboratórios de nível 4 na área biológica e ter que ficar mandando vírus para o CDC nos Estados Unidos para fazer mapeamento lá, porque a gente não tem condição de fazer isso aqui. Porque quando a gente tiver um surto ou uma epidemia de determinados vírus altamente contagiosos e letais, a gente vai ter que comprar vacina de fora. Porque lá na fase de prevenção e de mitigação, a gente não fez uma escolha estratégica de se preparar para o momento da resposta. O momento da resposta, ele vai vir se for uma catástrofe, mas ele pode vir com uma preparação anterior
já feita, ou seja, com capacidades instaladas para essa resposta, né? E aí, por exemplo, para concluir, esse conceito, né, de infraestrutura crítica que a gente tanto fala, se a gente pensa numa infraestrutura crítica a partir de uma chave estratégica, esse conceito é um conceito dinâmico. Porque se eu estou falando de se eu estou falando de um aspecto convencional de defesa, a infraestrutura crítica é uma. Mas se eu estou falando de ameaça biológica, hospital é infraestrutura crítica. E precisa ser pensado estrategicamente. E o profissional de saúde, ele é o primeiro respondedor. E aí a gente vê o que a gente está vendo agora. Como eu não pensei toda a área de saúde a partir de uma chave estratégica, quando eu tenho uma pandemia que já é o esgotamento total de qualquer capacidade de qualquer país, vai ter que entrar todo mundo? Cadê o profissional de saúde? Não tem. Aí eu chamo o quê? Dentista, professor de educação física, o fisioterapeuta, que não necessariamente nas suas escolhas profissionais estiveram pensando que um dia eles iam ter que trabalhar numa resposta a uma pandemia. Se for numa situação de guerra, eu posso ter lá um fisioterapeuta, um professor de educação física, reabilitando um profissional, por exemplo, um soldado, por exemplo, que perdeu uma perna, vai usar uma prótese. Mas esse cara, na carreira dele, de repente, ele nunca pensou nisso. Ele estava pensando a carreira dele para ser personal, por exemplo, né? Nas escolhas individuais que ele tem o direito de fazer. Se eu tenho um pensamento estratégico alocado à área de saúde, o próprio ensino universitário nessas áreas vão ter que pensar, vão ter que ter pelo menos uma cadeira, nem que seja eletiva, associada a pensamento estratégico, associado à infraestrutura crítica, associado à resposta a desastre, associada à defesa, né? Que é BRN. A gente não tem isso em território nacional. É claro que aqui eu estou fazendo, né, saindo do mundo real e falando lá do mundo de Sofia, assim, super lindo. A gente não, é claro que isso é um tipo ideal, né, para a gente ter um parâmetro de como seria no mundo ideal maravilhoso e estabelecer, de acordo com aquilo que a documentação brasileira fala, o que a gente vai realizar. Porque, veja, uma coisa é o país não ter essa legislação, não ter esses documentos de alto nível. E aí é natural você dizer, não, isso não está no pensamento político desse país. Mas no Brasil está, porque a gente faz os documentos, e os nossos documentos são maravilhosos. As nossas políticas nacionais são de tirar o chapéu. E aí, o que acontece entre o processo decisório que permite a aprovação da política, a sua consecução e aprovação, e concretização, né, a sua realização. Então, tem uma certa esquizofrenia no próprio pensamento político brasileiro, que na hora que a gente tem um desastre, ele vai se ver materializado, né, com ganhos, porque a gente tá ruim, mas sempre pode estar pior, né, mas a gente podia ter feito uma preparação, investido em preparo, mitigação e prevenção, de modo que a gente chegasse no momento da resposta com uma capacidade de resposta que fosse mais à altura do problema do que aquela que a gente tem hoje, e que aí a gente não precisasse ter, voltando para a nossa discussão, as Forças Armadas como não o último recurso, mas às vezes como quase o único recurso existente. Mas, Mari, agora a gente vai então para as considerações finais, mas eu não consigo parar de pensar nos Estados Unidos e na China quando a gente fica falando sobre isso, né? Porque, na verdade, eu acho que a principal lição que o Brasil deveria aprender com esses dois hegemons, o Brasil não percebe. E isso eu digo rotineiramente, eu estou na IGN fazendo pesquisa desde 2008, né? É que as Forças Armadas e a nossa discussão ela tem que ser focada no conteúdo, né? Na dimensão técnica. E o momento atual brasileiro ele é centrado na ideologia, né? Isso perde-se o conteúdo. E isso, quando a gente fala de China e Estados Unidos, a gente tem que falar por que eles conseguem projetar poder. E não é só porque um, teoricamente, foi taxado como capitalista e que o outro foi taxado como comunista, e sim por seu desenvolvimento, por a sua capacidade técnica. E capacidade técnica não é só meios, é recursos humanos.
humanos. Então, as Forças Armadas precisam valorizar os recursos humanos técnicos. Não é a estrutura de só ter generais em postos de comandos. E sim, são aqueles soldados que vão para a rua fazer desinfecção. Eu sempre falo isso. Então, a gente precisa mostrar à sociedade brasileira que há uma infraestrutura de Estado montada e que carece de recursos historicamente falando. Por exemplo, a grande questão que envolve o Ministério da Saúde, que se tornou uma ideologia política partidária, é em relação ao ministro, e não a capacidade técnica do ministério, né? Os assessores que têm uma experiência em epidemiologia, que fizeram mestrado e doutorado naquilo, né? Que estão há 30 anos ali naquele ministério, que entendem as dinâmicas sazonais da geografia brasileira, né? Então, assim, essas dimensões técnicas, eu fico muito feliz com o programa que a gente está fazendo hoje, né? Com o seminário que a gente está fazendo hoje, porque eu acho que a gente consegue sobrepor essa questão, né? Que na maior parte das vezes envolve o termo GLO, envolve o termo excludente de ilicitude, envolve o termo de militares na rua e revista. Não, a gente está falando de uma capacidade técnica que foi desenvolvida por um país como o Brasil, com todas as suas limitações de recurso, que são muitas, né? Com todas as suas desvios políticos para uma determinada ação, mas que consegue dar uma resposta. E se não consegue dar uma resposta maior, na minha visão, e aí eu vou para as considerações finais, vem pela nossa incapacidade de interação entre atores. Eu acho que isso é uma coisa que o Brasil tem que evoluir muito, porque a gente vive num sistema competitivo e não no sistema colaborativo. Mas isso não é em geral, né? Eu observo, eu dei aula 2 anos seguidos, a Cintiane também teve a oportunidade de participar junto com a Sabrina num curso das polícias que a COPEAD dava para a Secretaria de Segurança Pública. A gente percebe que o quanto os militares de segurança pública aprendem com algumas questões que as Forças Armadas têm know-how. E, ao mesmo tempo, eles mostram o quanto de know-how eles conseguem transferir para as Forças Armadas. Entendeu? E aí, nessa troca, entra o ator político, que algumas vezes a gente chama de político partidário, que quebra essa estrutura, né? Então, assim, suas considerações finais, eu acho que a Cinti pode falar na perspectiva da gestão e da governança, e a Mari pode falar numa perspectiva mais técnica. Quais são os aprendizados que a pandemia pode trazer, né? E quais são as limitações desse aprendizado ser replicado na estrutura? Porque a gente falava que os grandes eventos deixariam um legado. E a gente observa que esse legado não foi da dimensão que a gente queria, né? Não foi da dimensão que as políticas públicas brasileiras esperavam. Então, as considerações finais, me desculpe, a gente tem uma limitação de tempo, né? Infelizmente, mas de vocês para falar sobre isso. Assim, o que a pandemia pode deixar para a gente? Para aprendizado e para atuação das Forças Armadas e até mesmo para os outros níveis, nível estadual, municipal, na estrutura de defesa civil, por exemplo. Quem primeiro? Eu? Pode! Pode, que ela está no termo mais técnico de DQBRN, então eu vou partir ainda pegando o gancho da Dani. Eu ainda creio que a gente tenha um legado mais ligado na relação desses agentes, tá? Então, essa relação interagencial, diante de uma pandemia, necessidade de diálogo, de colaboração, de cooperação contra os efeitos competitivos, mesmo a gente tendo um objetivo comum, que é o objetivo de controle, de auxílio, de apoio contra uma pandemia existente, é uma das prerrogativas mais importantes que existe hoje. Mas, para isso, os atores envolvidos precisam compreender que eles estão num ambiente cooperativo e dialogar, colaborando para esse efeito se constituir. Para isso, também, não há só a necessidade dessa relação interagencial acontecer de maneira contingencial. O que isso significa? Isso significa que se chamam as agências, colocam-se num gabinete de crise, dialoga-se imediatamente, sem nenhum protocolo previsto, sem nenhuma capacitação anterior, sem nenhuma troca e um conhecimento cultural dessas instituições. Se isso acontecer sempre dessa maneira, não significa que vai dar errado, mas significa que vai ter sempre um agente personalístico que precisa fazer dar certo, a partir das boas práticas, a partir de algumas condições que são colocadas por elementos ou por pessoas que têm essa capacidade de fazer essa correlação colaborativa acontecer. E sem protocolos, sem regras e normativas estabelecidas, fica difícil que as agências consigam dialogar.
O primeiro ponto disso é a gente realmente repensar a doutrina, tá? Repensar protocolos, repensar o conhecimento disso, trocar informações, capacitação e transformação do papel das Forças Armadas e dessas instituições. Cada instituição tem o seu papel importante, relevante, tem suas boas práticas, tem sua cultura, cada uma tem o seu modelo de execução e de planejamento. Se a gente tiver um protocolo comum de alinhamento, quando a gente tem um modelo de crise, as respostas são dadas evitando-se ao máximo os gaps dentro desse modelo de tensão e de períodos emergenciais. Eu creio que o cenário hoje da pandemia pode deixar para a gente realmente, e novamente, como foi, né, as Olimpíadas, o Pan-Americano, as tragédias de Brumadinho, entre outras, né, que envolveram atores bottom-up, atores locais, Defesa Civil, Bombeiro e as Forças Armadas, pode deixar um legado que precisa ser materializado e transformado em normativas, em doutrinas, em questões maiores que possam ser seguidas e conhecidas pelas instituições. Eu acho que esse é o primeiro ponto, entendeu? Incrementais à ação, à execução, né? Como a própria Mariana falou, o Exército hoje, a Força Armada, a Marinha, a Aeronáutica, elas são agentes executivos, existe toda uma normativa por trás que vem desencadeando esse processo. Se essas normativas dão estratégias erradas, dão normativas que são erradas, toda essa execução ela vai ser penalizada em algum momento. E isso também faz referência às agências. As agências precisam responder a algo que seja coordenado, em coordenância, né, em organização necessária para que aconteça, então, essa colaboração de maneira efetiva, de uma pronta resposta que tem que ser dada a um momento de emergência, como é o momento da pandemia. Por isso, sim, os conceitos de segurança integrada, por isso, talvez, se falar dos centros integrados, a necessidade de se estabelecer esses centros integrados, como que são as operações no modelo interagencial, e isso também acontece no DQBRN. Como a Mariana própria citou, acho bastante interessante falar sobre isso, né? Como que a gente vulnerabiliza e se deixa vulnerabilizar nessas respostas de pronta resposta, de pronta ação, quando não estamos capacitando agentes de linha de ponta, né? Quem está na linha, na ponta da linha, precisa ter uma capacitação correta de identificação e de monitoramento de uma resposta inicial para uma determinada ação, um determinado evento emergencial, para depois vir todo um escalão superior que realmente tem a tecnicidade e realmente tem a capacidade a tecnológica, de formação, para continuar a fazer um trabalho e dar uma solução a um determinado problema. Então, eu creio que hoje os ministérios, né, a partir do Ministério, como a gente está falando de Forças Armadas, a partir do Ministério da Defesa e outros ministérios, a relação entre o Ministério da Defesa, o Ministério da Justiça e Segurança Pública, já que as Forças Armadas também trabalham na prerrogativa de ação subsidiária dentro da segurança pública, junto com a Polícia Federal, Polícia Civil, na fronteira, entre outros, precisa ampliar o seu guarda-chuva para que esses protocolos sejam criados e, então, desencadeadas ações que sejam realmente efetivas para resolver essas questões de crise e aqui nesse exemplo, no caso da pandemia. Esses processos de tomada de decisão não têm um modelo, concordo com a Mariana, concordo com você, Daniele, quando se diz que a gente quer olhar os modelos externos, olhar o modelo norte-americano e implementar algo que seja, né, como foram implementados Fusion Centers, entre outros, e que não dão conta da particularidade, da complexidade do território nacional, né? Do tamanho da fronteira que a gente tem, das divergências e diversidades culturais, entre outras, né? A gente tem hoje quilombolas morrendo, né? A gente tem uma série de questões que precisam ser discutidas para além dos grandes metrópoles, como Rio e São Paulo, e outras que precisam atender as populações de minoria, que também têm a sua grande importância para a cultura, para a história desse país, dessa nação. Então, pensar hoje os modelos de cooperação interagenciais, as relações de colaboração entre essas agências, e criar e estabelecer mecanismos e critérios protocolares de capacitação para que essas agências possam ser mobilizadas em momento oportuno, são de extrema necessidade. Pelo menos assim eu pretendo finalizar, e que a gente tenha mais papos sobre isso em breve. Sem pandemia.
Bom, eu faço das palavras da Cintiene as minhas, né? Do ponto de vista político e de uma visão mais macro da questão. Então, para não repetir, para a gente ficar dentro do tempo, focar na questão técnica de QBRN, né? Eu acho que aí tem dois destaques que eu faria a partir da pandemia e que começam quase que com o nascimento do século XXI. O Brasil tem um legado de participação, por sediar grandes eventos, que gera um acúmulo de conhecimento, de aprendizado e de melhoria das estruturas voltadas para a QBRN, seja capacitação de pessoal, seja a aquisição de material, seja modernização e reestruturação das suas OMs, né, das organizações militares, dos sistemas da QBRN ou NBQR, a depender da força, com hospitais de referência, laboratórios de referência, e uma certa integração que foi iniciada, que precisou ser iniciada por conta dos grandes eventos, e de ensaio de coordenação e de pensamento integrado, né, interagências para a gestão desse tipo de cenário, né? Porque aí, de novo, o grande evento, ele precisa ser pensado e precisou ser pensado também a partir de uma chave de desastre. Qual era essa chave? Não pode acontecer o desastre. Ou seja, a gente tem que se preparar no sentido da prevenção, da mitigação, porque se tudo isso der errado, e sempre pode dar, a gente vai ter que estar preparado para responder e depois para recuperar essas áreas, né? Então, todos esses elementos, de certa forma, que a gente vê hoje em prática, né, funcionando novamente na gestão da Covid, mesmo que a gente considere agora que o ator de coordenação é o Ministério da Saúde por conta da especificidade de ser uma doença, tudo isso já vinha sendo, de certa maneira, ensaiado ao longo desses últimos quase 20 anos, né? E isso é importante para a gente pensar, da gente considerar, porque isso significa que no Brasil, a gente pode considerar que há espaço para melhoria, mas a gente não pode deixar de considerar que, do ponto de vista técnico, a gente tem uma burocracia extremamente profissional e a gente tem um corpo de respondedores e de gestores extremamente formado, né? Ou seja, o Brasil não é um país de amadores, né? Com respostas amadoras, com profissionais amadores trabalhando na pronta resposta, muito pelo contrário, né? Eu diria, inclusive, que na América Latina, o Brasil é a grande referência QBRN, e no hemisfério sul, o Brasil é uma das referências em QBRN, seja do ponto de vista dos laboratórios, daquilo que almeja conseguir em termos de laboratório, mas também de capacidades instaladas, com transbordamento para a esfera civil. Então, isso é de se aplaudir, mas é preciso que a gente avance nesse sentido, né? Porque as Forças Armadas e todo esse corpo técnico e conhecimento técnico que a gente adquiriu ao longo dessas últimas décadas por conta dos grandes eventos estão na fase da resposta, né? Preparo para a resposta. Extrapolando a dimensão técnica, o que falta para a gente hoje, aí sim, não só para melhorar, mas para consolidar e depois ir melhorando por dentro, porque sempre vai ter espaço para melhora, é a parte de prevenção e mitigação. E isso, de novo, não são as Forças Armadas que vão fazer, não é o primeiro respondedor que vai fazer, é o cara que está sentado lá no gabinete, que jamais vai entrar no terreno com lama até o meio do peito para resgatar corpos em Brumadinho ou para tirar a gente de um outro país, né, no caso lá da China, ou para vacinar alguém no meio da Amazônia, né? Então, é esse sujeito que está quase que na Torre de Marfim, né, para usar uma expressão que na academia a gente usa muito, mas o cara que está lá na esplanada, é ele que tem que fazer essa opção, né, porque isso é uma opção, de pensar, mudar a lógica de pensamento que tradicionalmente se vê no Brasil. A gente tem que parar de ser um país responsivo para ser um país prevenido,
Porque, claro, como a gente é responsivo, na hora que a resposta tem que acontecer, a gente tem gente lá para fazer. Né? Aos trancos e barrancos, é isso. Brumadinho, Mariana mostraram isso. Aos trancos e barrancos, vai resgatar todo mundo que der para resgatar. Aos trancos e barrancos, a gente vai trazer o brasileiros, e não foi só de Wuhan, né? Acabou que a repatriação dos brasileiros que estavam em Wuhan teve um caráter épico, mas o Ministério das Relações Internacionais, as Forças Armadas, e toda uma estrutura de pessoal no Brasil foi mobilizada para trazer brasileiro que estava em tudo quanto era lugar, né? Seja como turista, seja como alguém que estava trabalhando ou morando ou já estava há anos em outros países. Essas pessoas que quiseram puderam voltar e a gente trouxe, né? E isso está na fase da resposta, a gente conseguiu fazer. Mas a gente precisa avançar, porque a gente tem um amparo de documento que prevê isso, e melhorar a nossa estrutura de prevenção e de prevenção e mitigação. E aí, se a gente pergunta assim, mas por quê? Se está dando certo desse jeito, por que a gente tem que mudar? Em última instância, porque é mais barato prevenir do que responder, né? É mais barato, poupa mais vidas e gera menos estresse prevenir, né? Aquele ditado da vovó, é melhor prevenir do que remediar. A vovó estava certa, né? Como elas sempre estão, aliás. Estava certa, a mãe, a avó, o pai, o avô estavam certas. É isso, é melhor prevenir. Sai mais barato, custa menos vidas, custa menos dinheiro, né? Então, eu acho que a pandemia, ela vem para mostrar, para revelar de uma maneira quase que dramática, onde é que estão as nossas falhas e onde a gente tem espaço para crescer. Por outro lado, e aí sim para terminar, a pandemia da Covid-19, ela também traz uma reflexão que extrapola, né, esse debate que a gente fez aqui, que daria toda uma outra conversa sobre as relações do Brasil com o mundo. Na verdade, as relações dos seres humanos com o mundo. Quer dizer, a maneira como a gente está se relacionando com o meio ambiente está tornando a gente o alvo das nossas próprias ações. Né? Desmatamento, ingesta de carne de caça, tráfico de animais, tudo isso aumenta a probabilidade de que a gente tenha algo como uma epidemia, né, ou como a pandemia da Covid-19 acontecendo cada vez mais vezes. Né? Então, eu fecharia também com esse aspecto, da gente, cada um de nós, pensar da maneira como a gente quer estar no mundo. Né? A OMS tem esse conceito de One Health, né, de uma saúde, que pensa justamente o ser humano não como sendo externo, mas como sendo parte integrante do mundo e do habitat que a gente está, né? Então, isso também faz parte, aí individualmente, da nossa capacidade de contribuir para a prevenção de situações pandêmicas, epidêmicas, como essa que a gente está vivendo. Eu teria milhões de comentários a mais para fazer, mas assim, eu acho que a perspectiva desse programa deixa alguns slogans, se é que a gente pode dizer assim, né? Eu acho que as Forças Armadas, como a Mariana agora bem colocou, o Ministério das Relações Exteriores mostram, né, que a questão de discutir a existência ou não, a escolha ou não de um Estado mínimo é o tema principal dessa discussão, né? Não é mais só discutir se faz isolamento social e gera emprego ou mantém o emprego, né? É que Estado a gente quer. E neste caso, eu voltaria à nossa história entre China e Estados Unidos, porque o Estado atuante nos dois casos é muito similar. Né? O Estado toma para si a responsabilidade. O Estado não pode ser aquele Estado que só recebe os recursos por meio de imposto dos seus cidadãos. É o Estado que, quando se precisa, está ali. E mais do que isso, não é o Estado que socorre banco. É o Estado que também ajuda a população vulnerável de rua. É o Estado que atua lá na população ribeirinha para que ela tenha consciência de que sim, vivemos uma pandemia, né? E nessa lógica de que sim, queremos ter um Estado, né? As Forças Armadas são um ator muito relevante, assim como as instituições de defesa civil.
Então, a gente precisa pensar tecnicamente, mostrando que essas instituições, elas são muito mais do que atores de projeção de discurso político, são atores de capacidade técnica, né? E aí, isso passa muito além de se é ou não GLO, se é ou não uma prerrogativa possível ou não possível, né? É desenvolver capacidades, é desenvolver recursos humanos. O que a gente percebe com a pandemia em relação às Forças Armadas é que, sim, recursos humanos são importantes. Então, salários justos para atuação na sua função são requeridos. Não é pagar 600 reais para você ter um médico numa UPA, né? Vai muito além disso. Então, assim, eu acho que a perspectiva do seminário de hoje deu conta de tudo que eu queria, mas eu acho que a gente abre janelas para inúmeras outras discussões. Então, eu gostaria de agradecer a vocês duas, em nome do Instituto de Relações Internacionais e Defesa, pelas contribuições, pelas questões que vocês levantaram. A gente falou desde o submarino nuclear até fronteiras, né? Perpassando por questões como Brumadinho e Mariana. Então, assim, a gente falou de várias dinâmicas na qual o ator Forças Armadas acaba por ser relevante. E isso é em função de ser brasileiro. Não só porque as Forças Armadas representam o Brasil, porque elas são brasileiras, e sim porque elas estão ali para atuar e para agir em prol do brasileiro, qualquer brasileiro. E é isso. E mais do que isso, só para fechar, que a sociedade valorize o conteúdo, valorize a capacidade técnica, porque isso vai sobrepor qualquer fake news, né? Qualquer distorção da realidade. O conhecimento é o que deve mover a nação. O conhecimento é o que move a ideologia comunista chinesa, como propaga as nossas redes sociais, e é o conhecimento que move a ideologia capitalista norte-americana. Então, valorizemos o conhecimento. Muito obrigada mesmo, assim, acho que foi excelente o nosso seminário e em nome do Instituto eu agradeço vocês terem aceito o convite e agradeço também as instituições das quais vocês participam por terem disponibilizado ou terem apoiado a participação de vocês. Muito obrigada e boa tarde.